Vou começar então. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los. É um trabalho que eu espero que renda bons frutos e eu vou dar o pontapé inicial. Em 1899, Machado de Assis publica um grande romance com muito mistério, o livro Dom Casmurro, que até hoje nos deixa um tanto quanto curiosos. Aliás, Capitu realmente traiu Bentinho? Trouxemos os personagens para o mundo atual e moderno para julgar a personagem Capitu. Recebemos agora a excelentíssima, meritíssima Clarice França. Bom dia. Vamos iniciar agora, hoje, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Com a devida vênia, quero cumprimentar todos os presentes, especialmente os senhores doutores e advogados e os nossos ilustres jurados. Estamos aqui hoje para o julgamento da ré, a senhora Capitolina Pádua, mais conhecida como Capitu, acusada de cometer adultério contra o seu marido, senhor Bento de Albuquerque, com o seu melhor amigo, o senhor Escobar. Vamos iniciar o nosso júri, convidando a ré, a senhora Capitolina, para se apresentar para o seu depoimento pessoal. Senhora Capitolina, bom dia. Bom dia. Peço aos advogados de acusação que iniciem as perguntas. Bom dia a todos, excelentíssima juíza e senhores jurados. Meu nome é Felipe, sou advogado de acusação e estou presente a favor de Bento Santiago. Primeiramente, agradeço a presença dos senhores jurados, pois sabemos que, independentemente do cansaço judicial, são pessoas nobres e de destaque, que se dispuseram do seu próprio tempo em favor da sociedade. Diante disso, estamos aqui hoje no intuito de autenticar o caso extraconjugal de Maria Capitolina de Pádua com o melhor amigo de meu cliente, Ezequiel de Souza Escobar. Ela, uma mulher manipuladora quando se tratava de conseguir realizar seus interesses e vontades, dissimulada, mentirosa tanto para os amigos quanto para a família. Cínica, prezava por seu ex-esposo, principalmente pelo dinheiro e pela boa vida que o senhor Bento Santiago a proporcionava. E mesmo provida de todo amor e submissão, oferecidos por meu cliente, um homem sincero, fiel, de forte compaixão e audácia, a ré fora inclemente o suficiente para traí-lo. Podemos dar início às perguntas? Prossiga, doutor Felipe, eu peço que o senhor respeite a ré. Dona Maria Capitolina, conforme relatado pelo meu cliente, a senhora e seu esposo tinham ido ao teatro, certo? Sim. Ele entrou para assistir a senhora, não. Por quê? Porque eu estava com dores de cabeça. Entendi. E a senhora se considerava próxima do marido de Sancha Escobar? Era uma relação normal. Afinal, ele era marido de minha melhor amiga e melhor amigo de meu marido. Tempo depois, Escobar e Bento se encontraram. Segundo Escobar, a senhora teve uma melhora. Considera sua melhora espontânea? Ou seria tudo isso uma farsa para enganar Bento? Não, eu não cheguei a mencionar minhas dores a Escobar. Ele chegou à minha casa para falar com Bentinho, mas como ele não estava, pedi para esperá-lo. Porém, Escobar disse que ia embora e acabou encontrando Bentinho no corredor e eles conversaram. Entendi. A senhora e Bento tinham problemas para ter filhos? Sim. Por que acham que não conseguia ter filhos? O problema podia ser Bento? Acredito que sim. Acredito que Bento poderia ter um problema congênito passado de sua mãe a ele, já que Dona Glória também teve problemas para engravidar. Como a senhora se baseia nessa teoria totalmente? Com quais fundamentos? Porque a Dona Glória mesma disse que tinha problemas para engravidar de Bento e quando ele nasceu, ela considerou ele como um presente divino, tanto que queria transformá-lo em padre. Então, se o problema era Bento e a senhora considera meu cliente praticamente infértil, está assumindo que traiu seu filho a Escobar? Não, pois depois o Ezequiel nasceu e eu acredito também, assim como Dona Glória, que Ezequiel sim foi um presente de Deus e foi um milagre em nossas vidas. A senhora se encontrou 2 vezes com Escobar e vocês estavam sozinhos, certo? Sim. E o que fizeram nesses encontros? No primeiro encontro, eu havia economizado 10 libras esterlinas para agradar o Bentinho. Era um dinheiro que ele me dava todo mês. Por isso,
Falei com Escobar, porque precisava de um corretor para me ajudar com esse dinheiro. E como Escobar era corretor, pedi a ele para que me ajudasse, pois ele era uma pessoa de confiança da minha família. No segundo encontro, me encontrei com Escobar, pois o Bentinho havia ido ao teatro sem mim, como mencionei anteriormente. Ele havia ido ao teatro sem mim, pois eu estava doente. Escobar chegou até minha casa para conversar com o Bentinho. Como ele não estava lá, pedi para esperá-lo, como eu mencionei, e Escobar disse que ia embora e encontrou o Bentinho no corredor e eles conversaram o que eles tinham que conversar. Tempo depois desses 2 encontros, a senhora engravidou. Muita coincidência, não é mesmo? E logo sozinho, os dois, você aparecer grávida e a senhora aparecer grávida logo depois? Não é uma coincidência, pois, como já mencionei, Bentinho tinha um problema congênito. Gravidez essa que a senhora tinha tentado por anos e anos e não dava certo, e logo depois de encontrar com Escobar, a senhora conseguiu engravidar. Como a senhora, eu te pergunto novamente, como a senhora justifica a falta de fertilidade por anos e anos com Bento, sendo que já estavam querendo um filho e não conseguiam de maneira alguma? Doutor Felipe, essa pergunta já foi feita. Vamos prosseguir com perguntas. A senhora é uma amiga muito próxima a Sancha, certo? Como teve coragem de trair seu marido, logo com o marido de uma pessoa em que dizia ser amiga? Eu era muito amiga de Sancha. Por isso mesmo, não traí o Sr. Bento, para não trair a confiança de minha melhor amiga. Como a senhora justifica a sua reação no velório de Escobar, visto que sua lamentação foi comparada à de sua esposa? A senhora estava demonstrando tanta tristeza quanto Sancha. Primeiro, a minha reação não foi comparada à senhora Sancha, tanto que eu estava tentando ficar firme para apoiar a minha amiga naquele momento, em que ela precisava de mim, precisava do meu apoio, pois ela havia perdido o marido. E eu imagino que isso não seja nada fácil. Por isso eu estava tentando ficar firme para ajudar minha amiga e apoiar ela naquele momento muito difícil. Muitas semelhanças podem ser traçadas entre o falecido Escobar e seu filho. Por acaso isso é somente uma coincidência? Sim. Senhores jurados, é importante lembrar que a aparência física não é o único fator em comum com Escobar, mas também o próprio nome batizado, Ezequiel, o mesmo nome do marido de Sancha. Dona Glória não queria mais ver Ezequiel. A senhora concorda que um dos motivos pode ter sido o fato dela desconfiar da sua fidelidade ao seu filho Bento Santiago? Não, pois o nome de Ezequiel foi uma homenagem a Escobar, pois antes de eu e o Bento tivemos o Ezequiel, o Escobar e a Sancha tiveram uma menina que eles deram o nome de Capitolina, em minha homenagem. Por isso, eu e Bento tivemos o nosso filho e colocamos o nome de Ezequiel em homenagem a Escobar para retribuir a homenagem. A senhora disse um pouco atrás que não traiu Bento por causa da Sancha. Então, por que falou mal da Sancha? Quando? Só para... Foi relatado pelo meu cliente, de acordo com o discurso de todas as famílias, em Branços. Posso achar o capítulo? Em Braços. Desculpa. Braços. Deixa eu só abrir o documento aqui, porque... Eu jamais falaria mal de minha amiga. Jamais falaria mal de minha melhor amiga. Afinal, ela me apoiava em tudo e eu apoiava ela também. Excelentíssima juíza, peço a intromissão para falar a respeito do capítulo. A senhora é advogada da defesa? Sim. Sou Gabriela, sou advogada da acusação. Pode falar, doutora Gabriela. Neste capítulo mencionado pelo advogado Felipe, Maria Capitolina, a senhora ousa usar vestidos de manga curta durante um determinado tempo e é elogiada pelo marido de sua melhor amiga. Porém, ao receber esse elogio, acaba
falando mal da sua melhor amiga, dizendo que ela tem braços feios e que não tem oportunidade de usar os mesmos vestidos que você devido a esse fato. Protesto, isso não é falar mal, não, isso é só uma opinião. E além do mais, com todo respeito, advogada Gabriela, essa pergunta tem um fundamento e ela é relevante para o nosso julgamento? Protesto Sim. indeferido. Protesto indeferido. Pode responder, por favor, senhora Capitolina. Eu Isso. Eu concordo sim com a minha advogada que isso era somente a minha opinião. Não, em momento algum falei mal de Sancha, jamais falaria mal de Sancha e só expus a minha opinião a respeito do vestido. A acusação tem mais perguntas ou podemos passar para a defesa? Sem mais perguntas. Peço, então, para que os advogados de defesa procedam às perguntas para a ré. Bom dia, excelentíssima. Eu sou o advogado Vinícius Cacheta. Vim fazer perguntas para a Capitu, ou a Maria Capitolina. Primeira pergunta. A senhora lembra-se do primeiro beijo com Bento Santiago? Sim, é claro que me lembro. Acredito que foi nesse momento em que percebi que estava realmente apaixonada por Bento, meu primeiro e único amor. A senhora lembra-se daquele dia no poço em que vocês fizeram um juramento onde esperavam o Bento Santiago terminar o seminário para casar? Sim, Como que a senhora sentiu quando o Bento Santiago a prometeu? fiquei muito contente, pois ali tive certeza que passaria o resto da minha vida com o meu amor. Lembre-se daquele dia fatídico que em Bento Santiago viu a senhora Maria Capitolina trocando olhares com o cavaleiro? Ele deu uma amostra de como é ciumento, como que a senhora sentiu a ser acusada por Bento. Me senti completamente ofendida e magoada, pois nunca imaginei que meu marido desconfiaria de mim daquela maneira. Afinal, eu nunca seria capaz de traí-lo. Na hora em que Bento Santiago te acusou de traição, ele não deixou a senhora se defender, certo? Sim. Como que a senhora se sentiu diante dessas acusações sem justificativa? Eu senti uma desconfiança muito grande vindo da parte de Bento, desnecessariamente, o que me deixou muito abalada naquele momento. A sua história com Bento Santiago começou muito cedo. A senhora conheceu ele muito bem, viveu momentos únicos, maravilhosos, teve altos e baixos, teve um filho, uma família perfeita. Mesmo com os ciúmes do Bento Santiago atrapalhando sua família, ficou firme e forte, até que ele te acusou de traição, acabou com tudo. A senhora acredita que os ciúmes excessivos enfraqueceu ou esfriou a relação de vocês? Sim, os ciúmes possessivos dele me desanimavam. Em sua separação, a senhora teve certeza que queria se separar depois de tudo que aconteceu? Sim, infelizmente. O que te levou a ter essa certeza? Por mais que eu amasse Bento com todo o meu coração, o motivo principal que me levou a ter essa certeza foram todos os atos de ciúmes e desconfiança por parte dele. Além disso, o estopim para a separação foi a acusação de traição sem explicação e sem deixar eu me defender. Só isso, excelentíssima. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Quero chamar agora, então, muito obrigada, senhora Capitolina. Quero chamar agora a primeira testemunha de acusação, o senhor Bento de Albuquerque. Bom dia, senhor Bento. Bom dia. Peço à acusação que proceda às perguntas para a testemunha. Bom dia, excelentíssima juíza e senhores jurados. Meu nome é Ana Clara e eu sou advogada da acusação a favor de Bento Santiago. Senhor Bento, quando o senhor falou para a Capitolina que Escobar tinha elogiado ela, o senhor sabe o porquê de Capitolina ter falado mal de Sancha? Bem, isso foi uma atitude bem estranha dela, pois
Após Escobar contar que não deixaria Sancha mostrar os braços, não se importando com o fato de Capitulina mostrar os dela, Capitolina apenas fala que a amiga tem os braços feios, talvez para se mostrar superior, não sei. Senhor Bento, durante sua lua de mel, sua ex-esposa insistiu incansavelmente para que deixassem a Tijuca, alegando que precisava de notícias sobre a sua família e amigos. O senhor não somente foi descaradamente manipulado por Maria Capitolina a utilizar suas vantagens como esposa recém-casada, como também foi profundamente insultado, referido por ela como criança, petulante a ponto de utilizar como argumento o fato de que não deveria ter esperado anos para juntarem-se em matrimônio com o senhor para que a felicidade esvaísse em 7 dias, simplesmente pelo senhor não estar disposto a fazer suas meticulosas vontades. Como se sente em relação a isso? Pode dizer aos nossos exímios jurados e aos demais presentes nessa sala sobre essa e tantas outras situações impostas por Maria Capitolina? Não havia necessidade nenhuma de Capitolina estar tão apressada em deixar a lua de mel, apenas para se ter notícias da família. Afinal, se algo de ruim acontecesse com os nossos familiares, um escravo viria avisar sem precedentes. Parecia que Capitolina arrumava uma desculpa para deixar esse momento tão íntimo, tão nosso. E agora que sei toda a história acerca da traição dela com meu melhor amigo, posso afirmar que Capitolina poderia muito bem estar procurando uma justificativa para se encontrar com Escobar. O senhor afirma que Ezequiel e Escobar eram muito parecidos. Teria mais alguma observação para compartilhar? O que acha sobre essa situação? Bem, parando para me lembrar claramente, Capitolina era a única que se irritava com a mania dele de imitar os outros. Além disso, quando estava distante, não prestando atenção na conversa ou só não participando, era só falar de Ezequiel ou alguma semelhança dele com Escobar que ela prestava atenção ou se manifestava imediatamente. Conhecendo Capitolina desde pequena, com seus planos de manipulação, mentiras, ela não deixaria seguir essa linha de pensamento para chegar à conclusão da traição. Tentaria mudar de conversa, inventar uma desculpa para isso. É o que ela sempre fazia. Bento, quando o senhor finalmente questionou Capitolina sobre a traição, tem algo que o senhor tenha desconfiado durante a reação dela? A resposta dela foi como imaginava? A forma como ela reagiu foi estranha. Porém, quando se pronunciou, ao invés de se defender no primeiro momento ou rebater meus argumentos, que é o que se espera, né, de alguém que não tenha culpa, apenas me questionou mais. Protesto. Ela tentou falar sim, e tem até um capítulo que fala isso, mas o senhor Bento não quis saber de nada e quis pedir a separação. Protesto deferido. Passe para a próxima pergunta, por gentileza. Depois que foram à Suíça e retornou ao Brasil, sua ideia de traição se tornou mais certa, duvidosa ou continuou a mesma? E quando seu filho te visitou, algo mudou, Sr. Bento? Bem, Capitolina me escrevia de forma submissa, sem ódio e saudosa. O que você não espera de alguém que foi acusado, teoricamente, de algo que não fez. Se fosse realmente inocente, talvez nem fosse me escrever, ou escreveria de forma mais raivosa, talvez tentando se justificar. Conhecendo Capitolina desde pequeno, posso dizer que não é comum agir de forma submissa. Acredito que a submissão e a forma saudosa de escrever foi uma tentativa de manipulação, ou talvez conseguir o meu perdão. Já quando meu filho veio, era idêntico a Escobar. Me trazia certo desconforto conversar com ele. Se esse realmente só imitava Escobar, como poderia estar imitando alguém que estava morto há anos? Além disso, diz que Capitolina falava bem de mim para ele. Não teria por que falar bem de mim se eu tivesse sido acusado de algo que não fez. Capitolina, que eu conheço, não faria isso. Ficaria com muita raiva para falar bem de mim. Talvez ela se sentisse... Totalmente infundado isso aí. Totalmente infundado. Protesto indeferido. Vamos continuar. Capitolina, que eu conheço, não faria isso. Ficaria com muita raiva para falar de mim. Talvez ela se sentisse culpada pelo que fez. E por eu descobrir, culpada pelo filho que gerou, né? Portanto, para mim, a resposta é que ela me traiu sim. Senhor Bento, por que o senhor imagina que, com o passar do tempo, sua mãe, a Dona Glória,
não quis mais ver o próprio neto e o tratava de forma seca, como fala a própria Capitolina. Acha que ela já estaria desconfiada de uma traição? Bom, não estando mais cego de amor por Capitolina, tenho a convicção que sim, pois na época... De novo. No capítulo CXV, você, Bentinho, disse assim: já disse a você o que é coisa de sogra. Mamãezinha tem ciúmes de você. Logo que eles passem, as saudades aumentem, ela torna a ser o que era, em lhe faltando o neto. Protesto deferido. Próxima pergunta, por gentileza. Senhor Bento, a senhora Capitolina chegou a questionar o senhor o porquê de não ter dito nada a ela sobre sua desconfiança. Qual foi o motivo de não ter lhe dito nada a respeito? Bem, uma vez desconfiei de Capitolina. A situação foi que um moço passava na rua de Mata-Cavalos, enquanto Capitu estava à janela. Eles tiveram uma intensa troca de olhares. Nessa época eu estava no seminário, fiquei desconfiado, claro. Porém, quando fui falar com Capitu, ela ficou um pouco revoltada, disse que pararia de ir à janela. Eu lhe disse que nunca pediria que fizesse isso. Ela consentiu em retirar o que disse, porém me ameaçou, dizendo que mais uma desconfiança da minha parte e tudo o que teríamos seria dissolvido. Obviamente, fiquei com medo de perdê-la, portanto, nunca mais expus qualquer indício de desconfiança. Senhor Bento, O Sr. Bento expôs sentimento de desconfiança diversas vezes, assim como a vez que Capitolina olhava o mar e também quando ela expôs seus braços. Doutora Sara, o Sr. Bento já havia respondido. A doutora advogada já teria Sim. a próxima pergunta. Vamos continuar. Senhor Bento Santiago, de certa forma, o senhor conseguiu apenas perceber a traição definitiva de Maria Capitolina momentos depois após a morte de Escobar. Entretanto, certos indícios foram sendo dados por ela através do tempo. Durante determinada ocasião compartilhada por ambos, o senhor obteve momentos de fúria e tristeza por perceber o desdém de sua ex-esposa contigo. Outro assim, posteriormente, outra circunstância similar a essa adveio. Após Bento Santiago tentar dialogar com ela a respeito das supostas imitações de seu filho, observem, senhores jurados, que tal insignificância era comum a real dialogar com meu cliente. Mas o X da questão está no instante seguinte. A naturalidade e a atenção de Maria Capitolina é voltada rapidamente ao citar o nome de Escobar. Compreendem meu raciocínio, vossas senhorias? É cabalmente questionável o tamanho dos acontecimentos. Por ora, tem algo a dizer, Bento? Bem, essa tensão dada por Capitolina Escobar ficou cada vez mais evidente desde o dia em que fui sozinho ao teatro e ao voltar para casa encontrei os dois juntos. Além disso, meu suposto filho, Ezequiel, imitava constantemente as pessoas, mas quando essa imitação era de Escobar, Capitolina se exaltava completamente. Doutora Ana Clara, apenas mais uma pergunta e eu vou passar para a defesa, para inquirir a testemunha. Entendido, sim, excelentíssima. Ainda durante essa situação, é notório o desconforto de Maria Capitolina acerca das imitações de Ezequiel. Podemos sabiamente posicionar dada a atitude como fato de inquietação. Afinal, porque Maria Capitolina almejaria ser constantemente lembrada da figura de seu amante em sua casa, sendo essa figura interpretada pelo seu próprio filho, uma vez que Ezequiel, além de trazer consigo o nome daquele em que sua mãe obteve relações extraconjugais, era dono de uma fisionomia idêntica ao falecido Escobar. O que tem a dizer, Bento? Concorda com essa afirmativa? Concordo totalmente, pois, como já havia dito, Ezequiel tinha muita semelhança com Escobar. Além disso, havia também muita semelhança com a filha dele. Não bastando isso, enquanto Capitolina e Ezequiel estavam na Suíça, José Dias pedia para que Dona Capitolina mandasse fotos do garoto, mas ela não as mandava, com medo de demonstrar que Ezequiel ficava cada dia mais parecido com Escobar, conforme envelhecia. Sem mais perguntas, Excelência. Passemos agora às perguntas da defesa. Bom, excelentíssima, eu queria falar, em primeiro lugar, que a minha internet está instável, então a câmera atrapalha um pouco. Então, se eu travar, foi por esse motivo. E aí eu peço que vocês peçam que eu repita.
Bom, primeira pergunta. No início do livro, o senhor viu os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, personagens históricos que foram traídos. O senhor, ao escrever o livro, não se compararia indiretamente com essas figuras históricas romanas que enfeitavam sua casa? É evidente que não, pois eu estava apenas lembrando dessas situações desse povo e vendo como Capitolina poderia estar também me traindo e me causava certa desconfiança, de modo que eu teria que desconfiar de algo, né? Pois ela dava várias evidências de que estaria acontecendo algo errado. Certo, para sua pergunta. Sua mãe, Dona Glória, também demorou a engravidar, assim como o senhor e a senhora Capitolina, não é mesmo? Certo. O senhor descartaria a possibilidade de que o problema de gravidez que vocês tiveram poderia ter sido congênito, ou seja, hereditário, e assim causado a demora da gravidez? Bom, poderia até ser um problema que eu herdei de minha mãe, mas claramente eu demorei para ter o filho, não meu filho no caso, né? Mas apenas quando Capitolina e Escobar estavam se aproximando, que eu encontrei eles, né, sozinho, depois que eu voltei do teatro ainda, foi que depois de algum tempo que meu filho nasceu. Porque talvez quando nós estava só entre nós dois, o meu filho não teria nascido naquele momento. Mas então você diz que não descartaria o problema congênito de sua mãe, certo? Protesto, Meitis. Essa pergunta é descabível. Você está fazendo o meu cliente ficar ressentido através de um problema que ele teve com o passar de gerações. Porque caso esse não seria o fato, nós não estaríamos aqui agora. Protesto indeferido. Pode continuar, doutora Laura. Queria saber a resposta. Não sei se foi na internet, eu não ouvi. Senhor Bento, Thiago, você descartaria essa possibilidade? Bom, não teria como eu descartar, porque poderia ser um problema herdado de minha família. Mas eu acho muito estranho a minha relação com ela durante muito tempo não ter gerado esse filho. Só depois de certo tempo, quando Escobar estava em nossas vidas e tendo proximidade com Capitolina, que esse filho foi nascer. Ok, obrigada. No livro, capítulo 135, há uma referência a Otelo, tragédia de Shakespeare, onde Iago, subordinado do nobre Mauro Otelo, conspira contra o seu próprio amo e sobre sua mulher. Mais tarde, Iago, possuído pelos ciúmes, assassina Desdemona, sua amada, que no fim se revela inocente. Nesta noite, o senhor disse que jantou fora e foi assistir essa tragédia, não foi isso? Correto. Bom, ao final da peça, que teve um final trágico, o senhor concluiu que Maria Capitolina deve morrer. Eu queria saber o porquê o senhor concluiu isso. Teria como você repetir esse final aí? Porque travou para mim aqui. Desculpa. Eu perguntei, ao final da peça, que teve um final trágico, o senhor concluiu que Maria Capitolina, sua esposa, deveria morrer. Eu queria saber o porquê o senhor concluiu isso. Bom, naquele momento eu estava meio afobado por conta da minha certa desconfiança, né? E devido ao fato de Ezequiel ser muito parecido, naquele momento eu comecei a pensar muito nessa situação. E ao ver a peça, me deu certa até motivação, porque fiquei com certa raiva de eu ser traído, né? Pelo meu próprio amigo e minha esposa. Então, mas foi só uma situação de momento e posteriormente a isso eu me arrependi dessa situação. Senhora, excelentíssimo protesto. É cabivelmente a gente falar que o senhor Bento
Apesar dessa peça, a Desdémona, ela ter morrido, o Sr. Bento, logo após essa peça, ele começa a ter sentimentos suicidas, no qual ele mesmo quer se matar, por causa que ele sente tanta culpa por ele ter sido traído, própria culpa, que ele está querendo se matar. Então, eu acho que não cabe essa pergunta. Teste deferido. Vamos prosseguir. Bom, só mais algumas perguntas. Senhor Bento Santiago, no livro capítulo 112, As Imitações de Ezequiel, é deixado claro que seu filho Ezequiel imita Escobar, porém imita Justina e José Dias, certo? Certo. Bom, no capítulo 83, o pai de Sancha, Gurgel, diz que Maria Capitolina parece com sua esposa, mãe de Sancha. É dito que suas feições eram semelhantes e até seus olhos e o gênio era parecido como se fossem irmãs. Você acha que essas semelhanças entre Maria Capitolina e a mãe de Sancha poderiam ter sido uma coincidência? Tenho a convicção que não, pois muitas vezes ele imitava várias pessoas, mas além de imitar Escobar, ele tinha traços bem parecidos com ele. Além disso, quando ele fazia essa imitação, ele fazia de todos a imitação, mas quando a imitação era diretamente a Escobar, Capitolina se exaltava e brigava com ele, mesmo todos nós gostando dele estar imitando essas pessoas. Senhor Bento, responda a pergunta, por gentileza. A pergunta A advogada questionou o senhor se seria uma coincidência a semelhança da mãe de Sancha com a senhora Capitolina. Por favor, responda. Bom, poderia ser, mas no meu caso eu acho que não teria como, porque qual o sentido de ela estar imitando as pessoas e ela ficar brava com essa situação? Bom, você está deixando claro, então, que entre Maria Capitolina e mãe de Sancha poderia ser uma coincidência. Poderia. Ok, então, próxima pergunta. O senhor, em alguma hora, viu com seus próprios olhos Maria Capitolina te traindo? Não tive essa evidência direta. Então, a conclusão é que o senhor não possui fatos concretos vistos pelo senhor sobre a traição, somente suas teorias. Não, pois eu vi vários traços, né, de Ezequiel, de momentos, né, no velório de Escobar, que traziam tanta evidência que não teria como negar. Doutora Laura, possui mais perguntas? Posso prosseguir? A internet travou aqui. Desculpa, excelentíssima. Tem mais algumas perguntas. Posso continuar? Pode prosseguir. Bom, 137, o senhor cogita a hipótese de... Você fez a pergunta? Nós não estamos ouvindo. Agora vocês estão? Sim. Laura, pode desligar a sua câmera para você falar. Tá bom, se obrigada. ficar melhor. No capítulo 137, o senhor cogita a hipótese de matar seu filho, Ezequiel. Estou certa? Bom, neste momento eu tive esse certo relance, mas no final disso tudo eu me arrependi. Esse acontecimento não seria um meio de provar que o senhor poderia ter, por exemplo, alguma síndrome ou distúrbio mental que te afetado naquele momento? Bom, há certos momentos, né, em todos nós que ficamos com certa raiva, né, principalmente nessa situação em que ocorre uma traição, ainda mais com pessoas tão amadas por mim, sabe? Então, Excelentíssima juíza. Protesto. Pergunta ofensiva ao meu cliente.
Protesto deferido. Vamos prosseguir. Bom, como eu estava Bom, última dizendo... pergunta. Pode continuar. Não, pode prosseguir, senhor Bento. Desculpa. Tá. Bom, como eu estava dizendo, né, todos passam por essa situação, principalmente quando é uma situação de traição com pessoas que a gente ama tanto. E causou certo... Depois desse momento, eu me arrependi, porque não fazia sentido, né? Eu já passei por esses negócios várias vezes, mas não é algo que acontecia frequentemente, mas é algo que eu sempre me arrependia depois, porque era um momento de raiva, de ira, sabe? Ok. Próxima pergunta e última também. Senhor Bento Santiago, em várias partes do livro, o senhor mostra um ciúmes absurdamente excessivo por Capitolina. No capítulo 73, o senhor se irrita só por imaginar Capitolina com outro homem, além de sentir um ciúme exacerbado por um cavaleiro que cumprimenta a moça. Em outro capítulo, 55, o senhor sente ciúmes novamente quando sua esposa decide ir ao baile com os braços à mostra, pois em sua cabeça todos os homens olhariam para os lindos braços de Capitolina. Em outro capítulo, 107, o senhor fica irritado e sente ciúmes de Capitolina apenas por ela prestar atenção no mar, admitindo esses ciúmes nos seguintes trechos. Venho explicar-te que tive tais pelo que podia estar na cabeça de minha mulher. E outra frase. Os meus ciúmes eram intensos, curtos. Com um pouco, derrubariam tudo. Como evidenciado nesses capítulos, os ciúmes que o senhor sentia por Capitolina eram criados por sua mente. O senhor não acha que seu relacionamento com Capitolina, por causa desses ciúmes excessivo criado por você, poderia ter sido um relacionamento abusivo? Protesto. Juiz, eu protesto. Protesto indeferido. A pergunta é relevante para o julgamento. Vamos continuar. Bom, como eu amava muito Capitu, né, desde o começo da nossa relação, e como estávamos no ano de 1800, Capitolina não usava os trajes conforme a época pedia, mas ela apenas usava os trajes com as mangas soltas, pois queria me enciumar, sabe, diretamente, porque ela era muito manipuladora, sempre querendo me controlar e tal. E em hora nenhuma fala que a senhora Capitolina era manipuladora, a não ser por outros personagens. Em hora nenhuma fala que ela usava roupa curta toda hora para te enciumar. Eu quero saber aqui se você acha que essa relação, pelo fato de você sentir ciúmes, o que era evidenciado e assim nítido, poderia ter sido um relacionamento abusivo. não poderia ser, porque era apenas um ciúme porque eu amava muito Capitu. Então, não fazia sentido eu ficar abusando dela, tipo, constantemente. Era certos momentos que ela apenas queria me manipular, entendeu? Excelentíssimo, eu protesto. Pode vir com amor. Gente, eu protesto. Excelentíssimo. No livro, fala claramente que a Capitolina era uma pessoa manipuladora, não apenas pelas personagens testemunhas, mas pessoas próximas a ela que percebiam em todas as situações. Capitolina também ousava muitas vezes pedir a Bentinho para cumprir determinadas promessas, porque tinha também, de certa forma, ciúmes dele. Por exemplo, quando Bentinho foi ao seminário, Capitolina pediu para que Bentinho cumprisse uma promessa na qual não teria relações com outra mulher. E ele, fiel e amável a ela sempre, cumpriu essa promessa até o final. Excelentíssima. Excelentíssima. Agora Protesto deferido, vamos continuar. Prossiga para a próxima pergunta, doutora Laura, ou a senhora encerrou? Juíza, repita, por favor. O protesto foi deferido ou indeferido? Foi deferido. Obrigado. Peço à doutora Laura que prossiga com a próxima pergunta. Bom, ele respondeu que ele acha que por causa dos ciúmes não poderia ser relacionamento abusivo
E era só isso que eu queria saber, a opinião dele diante do relacionamento. As perguntas acabaram. Muito obrigada, Excelentíssima. Vamos passar agora à oitiva da próxima testemunha, que é da defesa, a dona Fortunata. Bom dia, dona Fortunata. Bom dia. Peço, primeiramente, aos advogados da defesa que prossigam as perguntas. É a Laura, só queria falar que é a Laura que vai fazer as perguntas. Só isso que eu queria comentar. Desculpa, minha internet travou. Posso começar, Excelentíssima? Pode. Bom, dona Fortunata, qual era a sua relação com sua filha Maria Capitolina? Nossa relação era bastante tranquila. E, como qualquer mãe, eu amava minha filha. No capítulo 34, quando a senhora entrou no quarto de Capitolina, sua filha logo disfarçou o momento que acabará de ter com Bento Santiago. O momento, nesse caso, foi um beijo. O porquê que a senhora acha que ela disfarçou quando entrou no quarto? Acredito que, como para qualquer criança, um beijo é uma novidade. Então, não me preocupo dela ter escondido isso de mim. Tenho certeza que ela escondeu isso, pois seria o que qualquer outra criança faria. Bom, última pergunta. Dona Fortunata, a senhora acha que sua filha, Maria Capitolina, seria capaz de trair Bento Santiago com Escobar? Não, eu sei da educação e do caráter que dei para minha filha. E tenho plena convicção que ela jamais trairia Bentinho. Muito obrigada. É só isso. Passemos agora aos advogados da acusação para que façam as perguntas. Bom dia a todos, excelentíssimos juízes, senhores jurados e a todos presentes. Meu nome é Giovana, sou advogada de acusação e estou presente a favor de Bento Albuquerque Santiago. Darei início às perguntas. Dona Fortunata, a senhora confirma que viu Bento e Capitolina em momentos, digamos que íntimos? Sim. Sim. Certo. Dessa forma, creio que a senhora não era abraçada ou se deixava ser abraçada de tal forma por seus amigos. A senhora não chegou a ver que Bento tinha suas mãos voltadas na cintura de Capitolina? Repete, por favor. Certo. Creio que a senhora não era abraçada ou se deixava ser abraçada de tal forma por seus amigos. A senhora não chegou a ver que Bento tinha suas mãos na cintura de Capitolina? Não. Não. Não A me lembro. senhora, em algum momento, chegou a suspeitar da relação de Capitolina e Bento? Sim. Porque eles tinham um carinho desde pequenos. A senhora provavelmente se lembra do dia em que Bento fez um penteado em Capitolina. Neste dia, a senhora olhou com ternura para Bento e Capitolina. Creio que desconfiou da relação se já não soubesse, pois logo após sorriu dissimulada. O que a senhora tem a me dizer? Os dois eram muito amigos. Certo. São essas minhas perguntas. Vamos passar então à oitiva da próxima testemunha. Testemunha de acusação, o senhor José Dias. Bom dia, senhor José Dias. Bom dia, excelentíssima. Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Gustavo Alexandre e eu interpretarei o personagem José Dias, como foi citado. Peço aos advogados da acusação que prossigam com as perguntas. Bom dia, senhora excelentíssima. Bom dia, jurados. Bom dia a todos. Bom dia, José Dias. Bom, para começar o nosso interrogatório, eu gostaria de saber qual motivo o senhor continuou a conviver com a família Santiago. O motivo pelo qual continuei a conviver com a família Santiago
é que desde que eu cheguei na residência deles, eu sempre fui muito bem acolhido e muito bem amado. Realmente é uma família muito temente a Deus e que eu carrego muito comigo e me recuso a separar deles. E qual é essa relação, mesmo que depois o senhor voltou da Europa e sempre ficava tocando a respeito no assunto, não tinha certo receio de continuar aqui? Bom, depois que eu voltei da Europa, sim, eu tive realmente um desejo. Dentro do Brasil, eu tive o desejo de retornar, mas ao conhecer a família Santiago, eu percebi que o meu lugar realmente era ali. Então, eu apenas comentava a respeito da Europa porque foi um período bacana da minha vida e é legal contar essas histórias, mas não me ressentindo e querendo deixar a família Santiago para voltar ao continente. Certo. Tempo antes de cumprir a promessa da mãe de tê-lo como padre, Bento Santiago é pego escutando através da porta uma conversa entre o senhor e Dona Glória, a respeito de certo namoro entre ele e Maria Capitolina. Porém, com o passar do tempo, o senhor mesmo demonstra uma predileção pelo relacionamento de ambos, de modo que acaba intervindo para a saída de Bento Santiago do seminário. Por que essa brusca mudança de comportamento? Bom, eu justifico a minha mudança de comportamento pelo fato de que, quando eu cheguei à residência Santiago, o Bentinho era apenas uma criança, um garoto realmente, e ao acompanhar o seu crescimento, eu realmente desenvolvi o amor por ele. E quando nós temos uma pessoa que realmente amamos, o que importa para nós não é a nossa opinião, é o que essa pessoa gosta de fazer e a felicidade dessa pessoa. Então, a partir do momento que Bento estava feliz, eu também estava. O senhor sempre foi uma pessoa sagaz, com vasto conhecimento e amante da boa aparência. Por certa vez, descrever a Maria Capitolina, abre aspas, com olhos de cigana oblíqua e dissimulada, fecha aspas. Ainda que seja um dito popular, abona-se que por possuírem características semelhantes, uma personalidade parecida é capaz de reconhecer outro indivíduo que a tem. O que tem a dizer a respeito, senhor Dias? Tenho a dizer a respeito que sim, mantenho meu posicionamento a respeito da Capitolina, mas não porque eu sou semelhante a ela que eu a reconheço como sendo que realmente é, mas sim porque eu tenho muitos anos de experiência e já conheci muitas pessoas, inclusive como ela, que são manipuladoras e que acabaram me manipulando e me usando. O senhor tinha por costume tratar Ezequiel Santiago como, abre aspas, filho do homem, fecha aspas, conforme os dizeres das Escrituras Sagradas. Entretanto, foi logo censurado por Maria Capitolina. Perceptível e avaliador como é, pode dizer que essa repreensão por Maria Capitolina com os termos bíblicos tem a ver com o fato de estar pecando diante da figura divina, uma vez que está sendo acusada de adultério? Afirmo que sim, realmente a senhora Capitolina não gostava de citações a respeito de religião e de Deus, todas as vezes evitava, inclusive como no exemplo, ela fugia da palavra de Deus, assim como o diabo foge da cruz. Certo. No dia do enterro de Escobar, o senhor tratou o discurso de Bento Santiago ao falecido como piedoso, com um ar notório de insignificância, tanto que não impediu Bento de o rasgar. O senhor pode dizer, então, que sua atitude se deu devido a uma percepção do caráter do então falecido Escobar? Já que sempre elogiou e presenciou com veemência todas as linhas de seu sobrinho. Ademais, o senhor somente se pronunciou sobre o assunto quando Bento Santiago tratou a si próprio com ignorância a partir do que foi falado. Por quê? Bom, em resposta à primeira pergunta, alego que não houve insignificância da minha parte, eu só não sou hipócrita ao ponto de chorar lágrimas de crocodilo por aqueles que eu realmente não tenho apreço. Em resposta à segunda pergunta, eu alego que eu não havia mencionado o assunto porque a felicidade do Bentinho estava realmente prejudicada, ele estava em um momento muito triste e sabemos como é doloroso citar esse tipo de assunto com a pessoa que está passando pelo luto, que é um sentimento tão ruim. Uma última pergunta. Trata-se neste julgamento a respeito da semelhança evidente, basicamente idêntica, de Ezequiel a Escobar, não só pelo nome, mas também pela figura física e de personalidade. Tanto que muitas vezes é tratado que até a própria voz do garoto ao crescer era idêntica à de Escobar. O que tem a dizer sobre isso?
tenho a dizer que a semelhança entre Ezequiel e Escobar não é à toa. Bom, ao longo de todo esse julgamento, temos percebido que as pessoas justificam isso como sendo uma coincidência. Mas desde os primórdios da humanidade, o ser humano nunca concordou em atribuir coincidência para justificar as coisas. Afinal de contas, se a gente utilizasse isso, as nossas perguntas existenciais nunca teriam sido respondidas. Sou médico, mas não é necessário ser médico para perceber que tem alguma coisa de errado aí. Tantas coincidências acontecendo e logo quando uma pessoa como o Bento tem uma dificuldade para se reproduzir, acaba tendo um filho, e quando esse filho nasce, já com suspeita de Bento, de que havia traição, ainda assim o filho nasce idêntico ao Ezequiel Escobar, seria, mais uma vez, como dito, coincidência, e não confio no potencial do júri de avaliar essa situação e no seu poder de discernimento. Afinal de contas, não é só aparência física, também herda todos os trejeitos, todas as formas de se expressar do próprio Escobar. Certo. Muito obrigada. Por nada. Passemos agora as perguntas dos advogados da defesa. Bom dia, excelentíssima juíza, senhores jurados e todos presentes. Eu sou a advogada de defesa Bárbara e irei interrogar José Dias. Senhor José Dias, como você caracterizaria a senhora Maria Capitolina e sua relação com ela? A minha relação com a senhora Maria Capitolina sempre ocorreu dentro do âmbito do respeito, mas eu sempre mantive a minha opinião a respeito dela, de que ela é uma mulher que tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Nada mudou em relação a isso. No capítulo 25º, no passeio público, como o senhor acabou de mencionar, em uma conversa com o senhor Bento Santiago, o senhor afirma que a senhora Maria Capitolina possui olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, sendo ela uma pessoa intrometida e fofoqueira. O que levou o senhor a fazer essa afirmação? A afirmação, como já foi respondido na pergunta da minha advogada, é embasada pelo fato de que eu tenho muitos anos de experiência, já sou um homem adulto, e eu conheci muitas pessoas como ela, manipuladora e que usam as outras pessoas. O senhor tinha uma relação muito boa com o senhor Bento Santiago, onde ele confiava plenamente no senhor, certo? Certo. Sempre fui conselheiro da família. Diante do diálogo ocorrido no passeio público com o senhor Bento Santiago, o senhor acredita que foi possível que o ponto de vista dele tenha sido alterado diante da sua visão sobre a senhora Maria Capitolina, já que ele o considerava como, de certa forma, um pai? Olha, se foi alterado ou não, eu não posso te afirmar, mas eu te afirmo que existe uma certa diferença entre persuadir e manipular. O que eu tentei fazer foi persuadir, ou seja, eu não usei fatos que são irreais para convencê-lo do que eu realmente acredito. Eu expus os fatos reais, o que eu acredito, e se ele acreditou ou não, vai da convicção dele. Certo. No capítulo Olhos de Ressaca, já que o senhor acredita que esse fato não possa ter o manipulado, o senhor Bento Santiago relembra sua caracterização sobre a senhora Capitolina. Então, se sua opinião não o manipulou, por que o senhor acha que o senhor Bento Santiago teria mudado seu ponto de vista sobre ela, sendo que ele a amava desde sua adolescência? Bom, porque quando ele a amava na adolescência, ele realmente discordou de mim. Afinal de contas, o amor é o sentimento mais complexo que existe, tal qual apenas os seres humanos são capazes de senti-lo. Então, eu justifico da seguinte maneira. Quando o Bento se desiludiu com a senhora Capitolina, ele realmente voltou atrás e concordou comigo por causa da desilusão, já que o seu amor foi colocado em xeque. Sem mais perguntas. Passemos agora para a próxima testemunha, que será da defesa, a senhora Sancha. Bom dia, senhora Sancha. Bom dia. Peço à defesa que inicie com as perguntas. Bom dia, eu sou a advogada Camila e vou estar interrogando a Sancha. Bom, a senhora e a Maria Capitolina sempre foram muito amigas, não é mesmo? Sim, desde pequenas.
No capítulo 98, é dito pelo narrador que vocês são quase irmãs. Como se pode descrever sua relação de amizade com a senhora Capitolina? Bom, como eu disse, sempre fomos amigas, desde pequenas. E pode-se dizer que sim, somos quase irmãs. Eu a considero muito e sei que ela me considera também. Depois que a senhora começou a se relacionar com Escobar, essa amizade mudou? Não, nossa amizade continua a mesma. Acredito que o fato de ter me casado com Escobar tenha nos aproximado ainda mais. Sancha, a senhora achava que Maria Capitolina e Escobar eram muito próximos? Não, acho que eles mantinham uma relação de amigos, mais por causa que ele era meu marido e melhor amigo de Bentinho. No capítulo 83, é mencionado que o pai de Sancha, seu pai, diz que Maria Capitolina se parece com sua esposa, sua mãe no caso, tanto no olhar como na personalidade. Você acha que elas se parecem? Sim, os olhares, as feições são idênticas e a personalidade também tem muito a ver. Me assusta elas não terem parentesco. No velório do seu marido Escobar, como descreveria Maria Capitolina nesse momento? Maria Capitolina, com certeza, foi essencial para mim neste momento. Ela me ajudou tanto, sem ela, não teria conseguido passar por tudo aquilo. Teve um momento em que ela chorou. Qual o motivo em que você acha que pode ter levado a senhora Capitolina a chorar? É claro que ela choraria. Ela era uma das pessoas mais próximas a mim. Como já respondi, Maria Capitolina era como uma irmã para mim. Naquele momento, eu conseguia ver em sua face sua preocupação comigo e com minha filha. Então você está dizendo que Maria Capitolina estava triste, pois ela poderia sentir a sua dor? Com toda certeza. Maria Capitolina, naquele momento, se punha no meu lugar. Ela chorou, foi por sentir preocupação perante a mim e a minha filha. Entendo. Como a senhora pode descrever a relação de Maria Capitolina com Bento Santiago, já que era muito próxima deles? Bom, no meu ponto de vista, os dois eram muito felizes e completamente apaixonados. Bento Santiago sentia muitos ciúmes de Maria Capitolina, um ciúmes exagerado, nunca vi igual. Porém, eu acho que ela o amava tanto que preferia ignorar isso ou deixar passar. Já reclamou algumas vezes para mim, mas nunca contestava para que não houvesse discussão. Isso, pelo menos, é o que eu senti em relação dos dois. Bom, muito obrigada e sem mais perguntas. Peço que os advogados de acusação façam as perguntas. Novamente, bom dia. Bom dia, Sancha. Bom dia. Primeira pergunta. O Escobar havia um afeto muito grande em relação a Capitolina. E mesmo tendo a comparação da sua relação com Bento Santiago, onde são amigos muito próximos, não se chega ao nível de proximidade que ambos tinham. Como, por exemplo, o apelido de, abre aspas, cunhadinha, fecha aspas, que Escobar deu a Capitolina, onde não se era necessário. Por que fez isso? Porque eu e Capitu éramos quase irmãs. Imaginar que seja pela proximidade, como já respondeu, porque Bento, sendo muito próximo de ti, então, nunca te deu determinado apelido, nunca proferiu palavras como Escobar proferia Capitolina? Não sei. Acho que ele nunca preferiu gostar, assim, não sei se ele gostava de mim. Ele não era carinhoso, posso dizer. Enquanto Bento elogiava Maria Capitolina por economizar, Escobar te criticava enquanto concordava com os elogios voltados a Maria Capitolina. Como você se sente a respeito dessa intimidade entre ambos, no nível em que seu próprio marido não poderia te defender? Não sinto nada. Me sinto feliz. Feliz sabendo que o seu marido mesmo julgou a senhora como uma pessoa que gastava demais, de certa forma, até atrapalhando em suas finanças? Enquanto Maria Capitolina... Que isso? Não. Tem nada a ver essa pergunta aí, tá desrespeitando totalmente a Sancha, ó. Que isso? Protesto deferido. Doutora Gabriela, prossiga para a próxima pergunta. Como se sente, Sancha, sabendo que Escobar não te permitia mostrar os braços por achar indecente, enquanto não se importava com Capitolina mostrar os delas, até mesmo proferindo elogios que a
mesma? Protesto. Não tem nenhuma hora que o Escobar falou que não importa que a Capitu mostrasse o braço. Porque até mesmo o Escobar disse para Bentinho em um capítulo... Quer ver? Ai, pera, depois eu vou pegar o capítulo aqui. Mas ele falou assim para ela, pro Bentinho, que achava errado também a Capitu ir com os braços de fora. Ou seja, ele não acha que a Sancha tem que é bom ela ir com os braços de fora ou a Capitu. Não tem nada disso, eu protesto. Dê certo, mas esse protesto também pode ser revogado, porque... Protesto indeferido. Doutora Gabriela, continue com a pergunta. Preciso recomeçá-la? Repita, por favor. Como se sente, Sancha, sabendo que Escobar não te permitiria mostrar os braços por achar indecente, enquanto não se importava com Capitolina mostrar os delas, de forma que proferia elogios à mesma? Além disso, a sua melhor amiga disse que os seus braços são, abre aspas, mal feitos, fecha aspas. Em sua ausência, após Bento tomar conta sobre a conversa anterior, na qual Escobar proferia elogios a Capitolina a respeito de sua aparência e vestimenta dos vestidos curtos, e ainda usando roupas na qual você não teria acesso. Ele se importava sim. Ele era meu marido e eu o amava. Não importava o que ele pensava, só que ele me amasse também. Perdão, senhorita Sancha, mas a senhora não me respondeu a primeira pergunta. Eu disse que ele se importava sim e que ele era meu marido e que eu amo. E eu não entendi a primeira pergunta. Quando Manduca morreu, as pessoas que ajudaram no enterro foram Capitolina e Escobar. Considera justo o seu esposo encontrar-se só com outra mulher? Não somente nesta, mas em outras situações? Por exemplo, quando Bentinho fora sozinho ao teatro, pois a sua esposa alegava dores de cabeça? Entretanto, o Bentinho encontrou o seu marido, Escobar, na saída da casa do mesmo, porque ele tinha levado 10 réis, se não me engano. Então, novamente, eu refiro a pergunta. Considera justo o seu esposo encontrar-se só com Maria Capitolina enquanto você estava em casa sem ao menos saber do que se passava? Confio plenamente no meu marido. Não acha estranho Capitolina se encontrar com Escobar mesmo? Pois a senhora é uma mulher casada e ela também é uma mulher casada. E segundo como a norma que ocorria na época, as ordens sociais não permitiam... Doutora Gabriela, ela já respondeu essa pergunta. A senhora tem mais perguntas? Sim, mais uma. A senhora Escobar, Bento Santiago e Maria Capitolina costumavam encontrar-se constantemente, seja durante jantares, seja para passar o dia juntos, como se referia. Porém, durante um desses encontros, a senhora mesma confirmou a semelhança de Ezequiel e sua filha Capituzinha, acrescentando veemente que eles se pareciam. Como então pode fundamentar tal semelhança entre sua filha com Escobar e Ezequiel, que nem parentesco sanguíneo com ele tinha? Justifique-se. Uma coincidência, como mesmo disse, Capitu e minha mãe eram muito parecidas. Certo. Estamos terminados, senhorita excelentíssima. Vamos ouvir agora a testemunha da acusação, Dona Glória. Dona Glória, bom dia. Bom dia. Peço aos advogados da acusação que iniciem com as perguntas. Dona Glória, a senhora concorda com a fala de José Dias sobre Bento estar se distanciando de ser padre por conta de Capitolina? A senhora acredita que Capitolina via esse distanciamento que por ela era causado uma oportunidade e que esse romance podia ser por interesse e não apenas por amor, visto que Bento teria uma melhor condição financeira? Sim, eu concordo. Depois que o meu Bentinho começou a se relacionar com ela, ele fazia de tudo para sair do seminário. Ela o provocava, ela conversava e trocava olhares e sorrisos com outros rapazes.
E, inclusive, me lembro de um dia em que estava na minha residência e fui para a janela porque queria um ar fresco. Me deparei com uma cena específica. Era Capitolina e um homem muito elegante na rua Mata Cavalos. Eles estavam trocando sorrisos e olhares. Inclusive, nesse mesmo dia, ela também conversou com o Bento. Creio que quando meu filho estava no seminário, ela não só conversava e trocava olhares com meu Bentinho, mas também com outros rapazes. Creio também que ela usava meu Bentinho para se elevar não só financeiramente e socialmente, mas também financeiramente. Pois, como todos sabem, meu filho tinha uma das melhores condições financeiras e ele poderia dar uma vida de luxo e conforto para ela, algo que seu pai não poderia lhe dar. Olhando para o passado, lembrando quando o filho da senhora ainda estava no seminário, a senhora não acha que Capitolina se aproximou repentinamente? Que ela poderia ter se aproximado com alguma intenção? Claro. Capitolina é uma menina muito sagaz. Não me admiraria que ela tivesse feito o que fez. Quando meu Bentinho foi para o seminário, ela se aproximou de mim de uma forma muito repentina e íntima. Ela vivia na minha casa, chegava pelas manhãs e só voltava às noites. Conversávamos por horas e horas, tomávamos chá. Eu até ensinei ela a tricotar. Conversávamos sobre tricô e sobre como meu filho seria um excelentíssimo padre. Mas agora vendo, depois de tudo que ela fez com meu filho, vejo que as intenções delas não eram intenções puras. Ela, como todo mundo sabe, uma pessoa que se aproxima de você de forma tão íntima e repentina não está se aproximando com você porque quer seu amor, sua amizade, e sim porque tem segundas intenções. De fato, a Capitolina era uma santa do pau oco. Depois de um tempo, a senhora passou a não frequentar mais a casa de seu próprio filho, tratando friamente Capitolina e seu próprio neto. Isso aconteceu por já desconfiar de algo? O motivo pelo qual eu parei de visitar o meu neto, se é que eu posso dizer, que é meu neto, e o meu filho, foi por conta de um reumatismo que eu tive. Era um ano de intensas friagens e infelizmente me atacou. Fiquei um bom tempo sem vê-lo, mas depois que me curei, eu voltei para vê-los. E me assustei demais. Olhei para Ezequiel e ele era a cara do Escobar. Ele era idêntico a ele. Era como se eu olhasse para ele e visse o Escobar pela primeiro instante. E ele era a memória viva dele. E vamos deixar claro que não é todo dia que a gente encontra alguém idêntico a você. Ainda mais depois de todas essas suspeitas que meu filho tinha sobre ela e Escobar. Como todos estão presentes nesse julgamento, já estamos deixando claro que Capitolina não era nenhuma flor que se cheire e as intenções dela não eram intenções boas. Protesto, excelentíssima, com licença. Dona Glória está ofendendo minha cliente. Ademais, eles não eram idênticos, mas sim parecidos, algo que já foi comprovado aqui. E minha cliente já mesma falou que era coincidência. Protesto deferido. Próxima pergunta. Tem mais perguntas. Vamos agora à defesa, para que faça suas perguntas. Bom dia, gente. Bom dia, excelentíssima. Eu vou fazer as perguntas para a senhora Glória. Vou começar. Senhora Glória, primeira pergunta. No capítulo 11, chamado A Promessa, é retratado que a senhora perdeu um filho e possuiu medo e uma grande dificuldade para engravidar do senhor Bento Santiago. E foi até por isso que a senhora fez a promessa para ele se tornar um padre, tá certo? Certo. Uma das causas das desconfianças do senhor Bento Santiago quanto ao adultério da parte da senhora Capitolina foi a demora dela para poder engravidar. A senhora provavelmente já pensou que essa demora pode ser um problema congênito do senhor seu filho, trazido de mãe para filho, já que a senhora possuiu também problemas na gravidez, não é mesmo? Eu até acreditaria, mas depois de todas essas suspeitas que a Capitolina fazia com meu filho, toda essa manipulação, esses ciúmes que ela causava nele, creio que seja apenas uma coincidência, porque não é todo dia, como eu falei, não é todo dia que a gente encontra alguém com características tão semelhantes a uma pessoa que é suspeita de causar uma traição em um relacionamento.
A senhora não respondeu a minha pergunta. Então, você provavelmente já pensou, sim, que pode ser um problema congênito. A senhora afirma que você pensou isso. Como eu estou falando, eu até acreditaria se não fosse pelas suspeitas de que essas suspeitas que já estão sendo debatidas aqui no julgamento. Caso não tivessem essas suspeitas, sim, eu acreditaria que por conta disso que você acabou de falar, por conta de mim e da minha gravidez, que foi muito difícil, né? Mas como ela deixou muitas suspeitas, creio que não seja algo relacionado a mim, sim uma coincidência. Senhora Glória, a gente pode ver ao longo do livro que a senhora é muito religiosa, né? E até clamou a Deus por um filho. A senhora fazia de tudo para a felicidade do seu único filho, Bento Santiago, não é mesmo? Sim, claro. Então, já que ele era tão mimado, a senhora não acredita que ele tenha desenvolvido os traços de uma certa possessividade e ciúmes exagerados com Protesto, senhora excelentíssima. Ela acabou de ofender o meu cliente. Protesto indeferido. Continue a pergunta. Posso repetir a pergunta? Pode. Já que ele era tão mimado, a senhora não acredita que ele tenha desenvolvido os traços de uma certa possessividade e ciúmes exagerado com tudo e todos em sua volta, inclusive a senhora Capitolina? Não, meu filho nunca foi mimado. Eu sempre o ensinei Mas a senhora acabou de falar que fazia tudo para ele. Não, eu não falei que eu fazia tudo para ele. Protesto, senhora excelentíssima. Não é porque a mãe fazia de tudo para o filho, porque, pelo modo, ela era mãe dele. Ela devia cuidá-lo com toda forma e carinho. Da mesma forma que Maria Capitolina cuidou de Ezequiel, dando tudo que ele necessitava. Então, por que chamar o meu cliente de mimado, sendo que ela é a mãe dele e poderia, como eu citei, fazer da mesma forma que Maria Capitolina fez a Ezequiel? Protesto deferido. Vamos prosseguir. A senhora, quando o senhor Bento Santiago foi... É deferido, né? Isso, pode prosseguir com a próxima pergunta. A senhora, quando Bento Santiago foi para o seminário, se apegou muito à senhora Capitolina, fazendo como amiga, como descrito no capítulo 66. Intimidade, certo? Poderia repetir a pergunta? Claro. A senhora, né, senhora Glória, quando Bento Santiago foi para o seminário, se apegou muito e se tornou muito amiga da senhora Capitolina, fazendo como amiga, como descrito no capítulo 66, intimidade, certo? Certo. Então, a gente pode concluir, através dessa afirmação, que a senhora gostava da senhora Capitolina somente quando ela não tinha possibilidade de se casar com Bentinho, já que ele estava no seminário, né? Protesto, senhora excelentíssima. Esta pergunta é descabível, porque no capítulo 66 afirma claramente que a própria prima Justina chamou Maria Capitolina de interesseira, julgando que ela apenas se aproximou da Dona Glória para interesses próprios. Mas essa é a opinião da tia Justina. Mas protesto indeferido. Mas o capítulo Senhoras, protesto indeferido. Doutora Gabriela, doutora Bianca, a senhora terminou a pergunta? Então, eu terminei, mas ela não me respondeu. Posso repetir rapidinho? Repita, por favor. Pode-se concluir através dessa afirmação, então, que a senhora Glória, gostava da senhora Capitolina somente enquanto ela não tinha possibilidade de se casar com Bentinho, porque ele estava no seminário, certo? Não. Eu sempre tive uma boa relação com a Capitolina antes do relacionamento dela com meu filho e também quando eles estavam se relacionando. Mas quando eu via ela trocando sorrisos e olhares com outros rapazes enquanto meu filho estava no seminário, comecei a desconfiar dela e não via ela com os mesmos olhares que eu via ela antes. Então, eu não concordo com essa pergunta. Tá, então você alega que você gostava dela quando ela não tinha possibilidade de se casar com ele. Entendi. Próxima pergunta. A implicância com sua nora e seu neto, retratada nos últimos capítulos do livro, pode revelar um ciúme que a senhora possuía para com seu filho, o senhor Bento Santiago.
assim como ele mesmo diz no capítulo 115. Dúvidas sobre dúvidas. Senhora Glória, a senhora não acredita que esse ciúmes atiçou ainda mais a imaginação de Bento Santiago em pensar que a senhora Capitolina havia o traído? Como meu filho não poderia ficar com ciúmes, ela o provocava o tempo inteiro. Ela até o provocava na missa. Eu me lembro de um momento em que estava na missa junto com eles e olhava para os lados e via ela com sorrisos e olhares para outros rapazes. Eu acho que... Licencinha, essa não é a pergunta. O que eu tô te perguntando é que eu perguntei assim, se a senhora acha que o seu ciúmes não atiçou ainda mais a mentalidade que já era ciumenta do Bentinho em acreditar que a senhora Capitolina havia o traído. De forma alguma. Meu filho, ele também começou a desconfiar dela, porque como eu desconfiava dela, ele também começou a desconfiar dela. E acredito que não seja só por conta de mim, eu também acredito que ele também desconfiava dela por conta das provocações e das manipulações dela. Ok, muito obrigada. Sem mais perguntas. Vamos passar para a oitiva da próxima testemunha, que é a de defesa. Eu peço aos advogados da defesa que apresentem a testemunha. Só um minuto, posso compartilhar a tela, Clarice? Pode. Pode. Deu aí, gente? Não. Não, ainda não. Agora sim. Oi, gente. Agora nós da defesa iremos apresentar o áudio de uma profissional, alegando e explicando um pouco da síndrome que o senhor Bento Santiago possui. Olá, meu nome é Patrícia Brasileira, eu sou psicóloga e psicopedagoga há 14 anos e a Laura, juntamente com o seu grupo, me pediu uma contribuição a respeito da análise de Bentinho, o personagem de Dom Casmurro. Analisando o comportamento de Bentinho, eu posso dizer que ele possui sintomas compatíveis com o CID-F 22.0, que é o transtorno delirante do tipo ciumento. Delirante porque delírio é quando o indivíduo tem uma falsa crença, ele não tem uma argumentação lógica a respeito daquilo que ele fala. E o paciente com esse transtorno, ele não percebe a sua patologia. E esse subtipo, ele se aplica quando o tema central do delírio do indivíduo é o de que o cônjuge ou parceiro é infiel. E esse transtorno, ele tem maior prevalência em homens. A pessoa, ela sente ciúmes intenso e desconfiança exagerada, mesmo sem indícios ou sinal de traição. O paciente, né, que possui esse transtorno, ele pode chegar a seguir o cônjuge, proibir roupas, ficar agressivo, buscar evidências que comprovem a infidelidade do marido ou da esposa, né? No caso do livro, da esposa. Então, o relacionamento conjugal, ele está propenso a sofrer prejuízos, podendo gerar separação ou até mesmo uma tragédia, caso a pessoa portadora deste transtorno, ela não seja tratada. Então, a gente percebe que uma das maiores características do transtorno é uma desconfiança exacerbada e uma suspeita injustificada em relação ao outro, né, por conta de sinais que são apenas da cabeça do indivíduo. Né, é uma crença que ele cria e ele passa a acreditar naquela crença como verdade, e isso acaba prejudicando muito, não só a sua parceira, mas a sua própria vida também, né? Porque o paciente portador desse transtorno, ele começa a ter um isolamento social, ele pode desenvolver traços de personalidade narcisista, estresse excessivo e até mesmo oscilação de humor, podendo alterar em estados de depressão e euforia. Tá? Eu espero ter contribuído em relação ao transtorno, né, presente no personagem Bentinho, e obrigada pelo convite. Um abraço.
Senhora Excelentíssima, eu Excelentíssima protesto. juíza. Como uma psicóloga pode diagnosticar alguém sem antes fazer uma consulta, sem antes mesmo conhecer o cliente? Senhores, como a psicóloga não está presente, não teremos perguntas. Eu vou proporcionar à acusação que comente o depoimento da psicóloga juntamente com as alegações finais. Vamos prosseguir agora para a próxima testemunha. A gente, antes da psicóloga enviar-nos o áudio, a gente mandou um relatório para ela e ela também disse que já tinha lido a obra Dom Casmurro. Então, no áudio, a psicóloga diz que o senhor Bento Santiago possui um transtorno chamado CIDF 22.0. Doutora Bianca, vamos deixar os comentários sobre a psicóloga junto com as alegações finais, no final, que vocês comentam e a acusação também. Vamos passar para a próxima testemunha agora. Testemunha de acusação, senhor Tio Cosme. Bom dia. Bom dia. Essa é a acusação que inicia as perguntas. Bom dia novamente. Senhor Cosme, o senhor, conhecendo a Capitolina há muito tempo, pode afirmar que ela sabe mentir muito bem para manipular as pessoas a seu favor? Acredita que ela usaria disso para negar essa traição até o final? Com certeza, a Capitolina consegue mentir muito bem. Desde pequena ela já contava suas mentirinhas. Tanto que no começo do relacionamento entre Bento e Capitolina, quando eles ainda não tinham assumido nada, até mesmo o próprio Bento acabava ficando na dúvida se Capitolina realmente gostava dele, pois ela disfarçava muito bem. Senhor Cosme, o senhor acredita que Capitolina possa talvez ter continuado com Bento por interesse? Afinal, ela finalmente teria uma vida mais confortável. Isso eu não posso afirmar com certeza, mas também não posso negar. De fato, Bento havia uma vida bem confortável, bem mais do que ela. E ela, quando se juntou a Bento, conseguiu sair de mata-cavalos e ter uma vida que muitas pessoas almejavam. Como o senhor cuidava de Bento, sabe-se que, quando novo, era muito submisso. Acha que Capitolina aproveitou-se disso? Ela continuou usando de momentos de ingenuidade dele, mesmo quando mais velho? Sim, Capitolina é uma menina muito esperta e decidida, e sempre tenta ao máximo para conseguir o que quer. E tenho certeza que ela se aproveitou disso. Acredito também que ela continua aproveitando quando mais velho, talvez só mudando a forma como aproveitava. O que o senhor acha sobre o relacionamento de Escobar e Capitolina? Mudou-se muita coisa entre eles? É normal que com o tempo as relações vão se fortalecendo, porém nesse caso isso aconteceu muito rápido, pois logo quando eles se conheceram já estavam saindo juntos e quando o noivo deu até apelido a Capitolina. Sendo o primeiro a perceber aquela proximidade e paixão entre duas crianças, Capitolina e Bento, acredita-se que ela adquiriu tal ternura a Escobar? Sim, eu vi Bento e Capitolina crescerem e vi como era a relação entre eles. E quando Capitolina e Escobar começaram a se aproximar, eu percebi que ela o tratava com a mesma ternura com que tratava Bento. Sem mais perguntas, Excelência. Peço que os advogados da acusação os advogados da defesa prossigam as perguntas. Bom dia, eu sou a Isabela, advogada da defesa, e eu irei interrogar o senhor Cosme. Primeira pergunta. O senhor, como uma pessoa estudada e racional, diante das provas, não acredita que Bento Santiago possui um transtorno psicológico do tipo ciumento em relação a Capitolina? Que ele havia ciúme, sim, mas que ele tem alguma doença, igual tinham falado antes, acho que não, porque eu convivi com o Bento desde pequeno, desde criança, e nunca percebi nada de tão extraordinário. Entendi. Segunda pergunta. O senhor, como advogado, não acredita que o seu sobrinho Bento Santiago tenha usado seu dom de persuasão, já que ele também é advogado, para manipular todos ao seu redor com a ideia de que a senhora Capitolina o traiu? Acho que não, porque quem tinha a característica de ser manipulador é, na verdade, a Capitolina, né? O Bento sempre foi muito submisso a ela. Sem mais perguntas.
Vamos passar agora para a oitiva da próxima testemunha, que é da defesa, o senhor Pádua. Bom dia, senhor Pádua. Bom dia, excelentíssimo. Bom dia, advogados. Bom dia, todo mundo. Peço aos advogados da defesa que iniciem as perguntas. Bom dia novamente. Eu, como já disse, sou a advogada Bárbara, também irei interrogar o senhor Pádua. Senhor Pádua, como era seu relacionamento com sua filha? O relacionamento com a minha filha era muito bom. Era uma relação muito boa, como toda relação de pai e filha. O senhor, como pai e conhecedor de sua filha, acredita que sua filha seria capaz de cometer uma traição? Não, jamais. Conheço minha filha. Conheço o caráter e a educação que lhe dei. Não seria capaz de cometer uma traição nunca. E durante o relacionamento de sua filha com o senhor Bento Santiago, o senhor notou alguma vez algum descontentamento por parte de sua filha ou alguma postura inadequada do senhor Bento Santiago? Sempre notei que eles se amavam muito, mas já pude perceber alguns tatos de ciúmes do lado dele. Obrigada, sem mais perguntas. Peço à acusação que inicie as perguntas. Senhor Pádua, como pode-se observar, no capítulo 15, o senhor Bento teria uma boa intimidade com o senhor. Sabendo de seus interesses e costume, Bento Santiago para o senhor já era considerado da família? Sim, claro. Ele era um grande amigo meu. Certo. Se considerarmos o dia em que decidiu mostrar os pássaros a Bento, por exemplo, o qual este apenas obedeceu, o senhor considera que Bento havia certo respeito por sua pessoa? Sim. Neste contexto, vemos o tanto que Bento era próximo da família e se preocupava por ter um coração muito bom. Se Dona Glória, a mesma chegasse para a senhora, que deu ótimos ensinamentos a seu filho, não chegasse a tempo, o senhor teria se matado? Pode pedir pergunta, por favor? Sim. Nesse contexto, vemos o tanto que Bentinho era próximo da família, como dito pelo senhor, e se preocupava, pois teria um coração muito bom. Se a Dona Glória, a mesma senhora que deu ótimos ensinamentos ao seu filho Bento, não chegasse a tempo, o senhor teria se matado? Não. Matado nunca. Percebe-se em certo momento que o senhor quis separar Capitolina e Bento Santiago. Por qual motivo? Os ciúmes exacerbados, ciúmes sem noção. Bento era um verdadeiro herdeiro da riqueza, sua por direito. Como se sentiria se sua filha subisse de posição, pois a sua família era apenas estável? Me sentiria mal, não me sentiria não, mas para mim não mudaria nada, porque quem subiria de posição seria ela. Certo, sem mais perguntas. Vamos agora à oitiva da última testemunha, que é a da acusação, a senhora Justina. Bom dia, senhora Justina. Bom dia. Bom dia a todos. E novamente interrogarei a dona Justina. Dona Justina, quão próxima a senhora é de Bento Santiago? Sou prima de sua mãe, consequentemente de Bento. Tenho relações com ele desde seu nascimento. Conviviam regularmente? Sim, moro em sua casa desde que me enviuvei. Convivíamos diariamente, até ele ir ao seminário. Posteriormente, ele nos visitávamos assim que possível. Quando se casou, ainda mantínhamos certa convivência. Como era sua convivência com eles? E com Maria Capitolina? Com Dona Glória e Bento, mantinha uma relação agradável. Com Maria Capitolina, eu apenas a tolerava. A senhora tem uma fama de ser bem informada. Se definiria assim? Por quê? Não, apenas sei sobre a nossa sociedade local.
Me considero observadora. Qual foi a primeira impressão que teve de Maria Capitolina? Nunca gostei muito de Maria Capitolina. Achava ela promíscua. Concordava com José Dias quando ele disse que ela era dissimulada. Como considera a relação do casal? Esse casamento nunca foi do meu agrado. Vivia uma relação um pouco conturbada, principalmente depois que Ezequiel nasceu. Sempre tive um pé atrás com Maria Capitolina. A senhora mesma já disse que era bem informada. Em uma palavra, Maria Capitolina havia ido dormir na casa de uma amiga, e a senhora disse sobre isso. Talvez ela ficasse lá namorando. O que quis dizer com isso? Quis dizer que ela estaria mentindo, pois estava com outro garoto, que não era Bento. A senhora era a única da família que não apoiava Dona Glória no fato de Bento ir ao seminário. Por que a senhora não apoiava tal decisão? Minha opinião era: se Bento gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. Sem mais perguntas, obrigado pela atenção. Peço aos advogados da defesa que façam as perguntas. Muito bom dia a todos presentes. Eu sou o advogado Daniel. Estarei interrogando a senhora Justina, mais conhecida como Prima Justina na obra Dom Casmurro. Bom, primeiramente, eu gostaria de interrogar a Prima Justina, a senhora Justina, como era a relação entre Bento Santiago e Maria Capitolina, na sua opinião? Como eu já havia dito antes, eu considerava a relação dos dois um pouco conturbada, principalmente após o nascimento de Ezequiel. Bom, apresentando algumas obras presentes na obra Dom Casmurro, conforme dito no capítulo 66, presente de nome Intimidade, nos é revelado que a senhora era muito aborrecida com a situação de intimidade e carisma entre Capitolina Pádua e Dona Glória, que era, no caso, a mãe de Bentinho. De forma que a senhora era crente que Capitolina se mostrava interesseira e apenas buscava se aproximar de Dona Glória por causa de questões de segundos interesses. Entretanto, nos é revelado também que o próprio Bento Santiago afirmava que isso era, em verdade, resultado de sua natureza feita de zedume e de implicância, como narrado por ele mesmo nesse mesmo capítulo. Tudo isso era contrário à natureza de Prima Justina, feita de azedume e de implicância. No caso, como a senhora pode afirmar sobre esse seu comportamento e a influência que ele teve no relacionamento do casal? A internet travou, desculpa, pode repetir o final da pergunta? Certinho. Como a senhora pode afirmar sobre a influência que esse casamento teve no relacionamento do casal, desse seu comportamento? Eu achava, após Bento ir ao seminário, Maria Capitolina se aproximou repentinamente de Dona Glória. Isso é bem claro de ter segundas intenções. Apesar de me considerarem azeda, ou de ter implicância comigo, eu a considero interesseira sim, pois se aproveitou de um momento de fragilidade de Dona Glória. Peço respeito à minha cliente. Ela não era interesseira. Posso prosseguir? Prossiga, por favor, doutor Daniel. Bom, segundo o que nos é apresentado no capítulo 81, de nome Uma Palavra, a senhora insinuou algo sobre um namoro entre Capitolina e uma certa outra pessoa, que incomodou muito a Bento Santiago, de forma que até mesmo a psiquiatra Patrícia, apresentada anteriormente, poderia justificar para nós esse comportamento. Protesto, senhora Marquista. Não tem o porquê eles sempre ficar falando a respeito dessa psicóloga que eles trouxeram, sendo que nós não tivemos acesso, nem mesmo sabíamos que ela seria uma testemunha. Protesto indeferido. O depoimento da psicóloga é considerado prova nos autos. Pode prosseguir, doutor Daniel. Bom, conforme dito a psicóloga Patrícia, em uma questão de ciúme obsessivo,
Bentinho ficaria agressivo em alguns momentos, como consta no livro. Após prima Justina afirmar que Capitolina mantinha relações com outra pessoa, Bento até mesmo escreveu e relatou em sua obra: "Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal, mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo." Dessa maneira, nós vemos a obsessão agressiva de Bentinho derivada de seus ciúmes exacerbados. Também é presente quando ele fala, né, em matar Capitu ao fim do livro, e também seu filho Ezequiel. Como a senhora acredita que o seu comportamento de implicância não possa ter feito nenhum efeito sobre o relacionamento do casal, sendo que nesse ponto Bento já estava Bento se mostrava com tamanho ódio e raiva, inclusive com seus comentários. Bento teve sim alguns momentos de fúria, mas apenas por Maria Capitolina ser tão atirada em outros homens. Como já havia dito, Dona Glória já havia visto ela se insinuando para cima de outros homens. Por isso, Bento teve um comportamento assim, com um ciúmes exagerado. Mas somente isso, ciúmes por amar tanto Maria Capitolina. Não acho que a minha implicância tenha persuadido ele de alguma forma. Com licença, protesto, por favor, respeito à nossa cliente. Protesto deferido. Doutor Daniel, o senhor tem mais perguntas? Tenho só mais algumas, já estou acabando. Continuando, a senhora havia afirmado que certamente a Capitolina Pádua havia se envolvido com algum outro homem. No caso, já mencionado aqui no tribunal, houve também, nos capítulos Juramento do Poço e Entre Luz e Fosco, uma demonstração verdadeira de amor entre Capitolina e Bento, em que ambos juraram seu amor um ao outro, como nas citações. Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Além disso, também mostra em ainda que você se case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca, mostrando sua incondicional fidelidade e elo amoroso a Bentinho, mesmo que esse não fizesse o mesmo por ela. No caso, eles ainda juraram novamente que haviam de casar um com o outro. Dessa forma, como a senhora pode acreditar que Capitu realmente poderia ter traído Bentinho, sendo tamanha o elo amoroso entre eles? Excelentíssima juíza, gostaria de mais objetividade durante as perguntas, pois estão muito longas e podem confundir minha cliente. A senhora pode responder, por favor, Dona Justina? Sim. Pode repetir o finalzinho da pergunta, por favor? Senhor advogado. Uhum. Bom, como a senhora poderia acreditar que, de fato, haveria algum tipo de traição entre Capitolina Pádua e Bento Santiago, considerando o que eu havia dito? Como eu já havia dito, eu achava Capitolina dissimulada, promíscua. Por isso, eu acho sim que ela teria a capacidade de trair meu primo Bento. Com licença, novamente, por favor, respeito à nossa cliente. Protesto deferido. Doutor Daniel, peço que seja mais direto nas perguntas. Certinho. Bom, por fim, pelo que mostra em ideias aritméticas, Bento demonstra-se impressionado com a capacidade de cálculo de seu amigo Escobar, mas as situações mudam de acordo com o prosseguimento do livro, de forma que nós podemos ver de forma bem clara como os ciúmes de Bentinho ficam evidentes no seu comportamento, principalmente no seu modo agressivo. Além disso, também é presente nos capítulos Os Braços e Ciúmes do Mar. Bom,
Considerando que esses ciúmes são irrefutáveis porque aparecem realmente de uma forma bem explícita, como a senhora acredita que os seus comentários não agravaram a relação do casal, sendo que Bentinho ficava cada vez mais agressivo com isso? Não acho que os meus comentários tenham influenciado Bento. Bento sentia ciúmes apenas por amar muito Maria Capitolina. Ela sim, para aquela época, provocava muito, se comportava de maneira indevida. Isso sim causou ciúmes, não os meus comentários. Doutor Daniel, a última pergunta? Bom, se os seus comentários não lhe causaram ciúmes, como a senhora poderia explicar o desejo de Bento de matá-la algumas vezes? Algo tido como sanguinário e cruel. Esse comentário é ofensivo à minha cliente. Protesto deferido. Vamos encerrar agora a oitiva das testemunhas e vamos passar para as alegações finais. Somente um advogado vai falar pela acusação e um advogado vai falar pela defesa. Cada advogado terá 2 minutos para as alegações finais. Durante a fala de um advogado, ele não pode ser interrompido por outro advogado, que somente terá a fala ao final. Com licença, excelentíssima, nossa advogada Bianca foi interrompida quando ela quis falar, depois da psicóloga. Gostaria de saber se ela vai ter o direito também de falar agora no final. Juntamente com as alegações finais, vocês podem comentar sobre o depoimento da psicóloga. Ok, muito obrigada. Nós duas poderemos falar, então? Foi-me passado que somente um advogado falaria, Maria Lúcia. Tudo bem. Maria Lúcia, permanece assim? É porque a Bianca queria ter feito as considerações naquele momento, né? Sobre Entendi. Não, tudo bem, então. Sobre o depoimento. Ok, obrigada. A defesa começará ou a acusação? A acusação irá iniciar. Ok. Qual advogado da acusação vai iniciar com as alegações finais? A respeito de 2 advogadas participarem da próxima alegação, seria uma determinada injustiça com a nossa equipe, pois assim seriam 2 pessoas para afirmarem um ponto, e não apenas uma. A Bianca vai apenas deferir o que ela não falou no momento do depoimento da psicóloga. Os dizeres finais serão apenas com a Sara. Quem será o advogado da acusação que fará as alegações finais? Eu. Pode iniciar, doutora Gabriela. A senhora tem 2 minutos. Bom, o amor e a reciprocidade, no fundo, é o que está sendo julgado por aqui hoje. Bento Santiago, apenas um homem simples, de família favorecida, e queria seguir o caminho de espalhar a palavra de Deus, mas tudo mudou quando Maria Capitolina entrou em sua vida. Ele se apaixonou, desistiu de tudo por ela. A respeito disso, quando ainda no começo de seu relacionamento, a senhora Capitolina já o manipulava, fazendo prometer que se casariam, ainda que muito novos, mas isso foi antes dela conhecer o seu melhor amigo, Escobar. O casal tinha problemas para engravidar e, como a própria senhora Maria já disse, o problema era Bento. Ela se aproximou de Escobar, mentiu e enganou Bento para se encontrar com o melhor amigo. Tempo depois, após anos e inúmeras tentativas, Maria Capitolina simplesmente aparece grávida, após longos encontros com Escobar. O menino Ezequiel, então, nasceu e diversas pessoas acompanharam o seu crescimento. E inúmeros e constantes comentários eram respeitos e unânimes acerca da idêntica semelhança, a idêntica aparência do menino com Escobar, o falecido. Entretanto, também, como a Bianca irá fazer, ela trouxe uma psicóloga como prova. Porém, eu gostaria de começar falando a respeito sobre esse acontecimento. A defesa da Maria Capitolina trouxe uma testemunha que não havia sido listada. Ao contrário de nós que listamos e escutamos a todos, não tivemos sequer a chance de perguntar a essa testemunha
de forma que os jurados e a senhora excelentíssima escutaram apenas o lado desta testemunha, o que não é justo e diria antiético. A mesma psicóloga também não interrogou Bentinho, de forma que ela não poderia prestar um diagnóstico, sendo que o mesmo não foi cliente dela, acerca de que também ela é psicóloga e esse laudo é proferido apenas por um psiquiatra. Termino meu argumento, senhora excelente. Vamos agora às alegações finais da defesa. Bom dia, sou a advogada da defesa de Capitolina, Sara Abrão Ferreira, e juntamente com minha colega iremos falar as breves considerações de julgamento. Entretanto, somente eu farei as considerações e Bianca, minha colega de trabalho, fará os comentários que ela deveria ter feito após a declaração da psicóloga. Com licença, gente, vou falar só em um minutinho. A advogada Gabriela disse que a gente não tem prova nenhuma e que a psicóloga não podia ter afirmado isso. Porém, tem muitos indícios no livro evidente de transtorno psicológico envolvendo o ciúme do senhor Bento Santiago ao longo da história inteira. Como, por exemplo, no capítulo 73, onde Bentinho se irrita por imaginar Capitu com outro homem. No capítulo 105, que Bentinho não deixa a sua esposa, né? Tem ciúmes exacerbado dela ir com os braços à mostra para o baile. No capítulo 107, onde o Bentinho tem ciúme porque ela está olhando para o mar. No capítulo 113, o senhor Bento Santiago evidencia diversas formas de ciúme. Olha aqui, vou citar um trecho. Capitu era tudo e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Cheguei a ter ciúme de tudo e de todos. E também, por último, no capítulo 121 a 138, que foi aquela situação onde Escobar morreu e que o senhor Bento Santiago pediu a separação do casamento para a senhora Capitolina, ela não teve a chance de se explicar. Ou seja, até um momento do livro, Capitu não sabia do que se passava na cabeça do senhor Bento Santiago. Ela não teve realmente a chance de se defender. Além do mais que, no livro inteiro, não conta a parte da Capitu, mas sim do senhor Bento Santiago. E essas são as provas que realmente o senhor Bento Santiago possui um transtorno psicológico, onde é acusada de adultério. A senhora Capitolina sofreu por muito tempo sem poder se defender no ciúme incontrolável de teorias malucas de seu marido, que levou, consequentemente, ao fim do casamento que ambos sonharam desde crianças. Muito obrigada pela atenção. Bom dia novamente, excelentíssima júris. Gostaria de um pouco de atenção, por favor. A ré Capitolina de Pádua Santiago está sendo acusada de traição por Bento Santiago. A defesa alega que o acusador sofre de síndrome de Otelo, um distúrbio caracterizado por pensamentos delirantes de ciúme. Esse delírio que alimenta o ciúme pode ser parte de um transtorno crônico ou paranoia, mas também pode indicar um quadro de demência por deteriorização do córtex cerebral. Devido também à sociedade patriarcal em que eles se encontram, que possui a ideia predominante de poder e dominação dos homens sobre as mulheres, esperam que a mulher esteja sempre submissa às regras e à conduta do parceiro. Nesse caso, o marido Bento Santiago. Para demonstrar momentos onde esse transtorno é identificável, cita-se os capítulos 73, 105, 107, 113, 121 ao 138. Nestes, é possível notar que o acusador sente ciúmes de imaginar Capitolina com outro homem, por ela mostrar os braços em público, por ela prestar atenção no mar, paranoia mesmo estando casado e tendo um filho com a moça, e luto da ré pela morte de Ezequiel Souza Escobar, seu melhor amigo. Retomando o argumento da psicóloga Patrícia Brasileiro, a doutora expõe que o recriminador possui um transtorno delirante ciumento. Esse desarranjo mental pode revelar comportamentos homicidas e violentos, no qual o crime envolvendo a paixão se destaca cada vez mais no âmbito jurídico. Nesse transtorno, cabe ressaltar que o ciúme sempre foi visto como ato de proteção e amor. Porém, no decorrer dos anos, esse conceito mudou, tendo atualmente a característica de estado patológico e mórbido de pensamentos irracionais e obsessivos,
que levam a crimes intrafamiliares ou até mesmo manifestações de demais transtornos, como já citado. As pessoas ciumentas podem ser influenciadas pelas opiniões de outras pessoas, como ocorreu no livro, ou principalmente por sua imaginação, assim como Bento proclamou no livro. Ademais, reivindicando a fala da advogada de acusação, doutora Gabriela, o livro é contado apenas pela perspectiva de Bento Santiago, o que não impossibilita de manipular os relatos. Além disso, o recriminador também demonstrava repúdio à visão de mundo de Capitolina, pois considerava que ela possuía uma visão dissimulada, mesmo dizendo que a amava e que queria casar-se com ela. E até prometeu isso. Peço que encerre, por favor. Prossiga para a conclusão final. Estou acabando. Excelentíssimo. Outrossim, a acusação alegou que nossa cliente era interesseira, mas não há prova para comprovar isso. Em suma, a defesa declara que a ré não merece e não deve ser vítima pelo crime de adulteração. Obrigada pela atenção. Ouvidas ambas as partes, nós vamos passar agora para o julgamento. Os jurados, eles votam sem se comunicar, o voto é secreto. E agora eu vou pedir uns minutos, porque eu vou me comunicar com os jurados para que eles me passem os votos e que eu profira a decisão final. Já podem respirar. Todo mundo tremendo. Ai, gente, misericórdia. Já podem respirar, vamos aguardar a comunicação. Eu não percebo. Tô tremendo tanto quanto eles. Socorro. Oi, Emily. Eu tô tremendo tanto quanto eles. Não percebeu. O negócio inteiro. Minha cadeira tá parecendo uma Nunca mais eu polva, quero pulando. um local tão importante assim. Maria Lúcia, é bom que isso vai a ponto. Porque eu fiquei um dia inteiro fazendo aquelas perguntas pro Bentinho. Misericórdia, eu demorei 3 anos. Não. Vou te valorizar, prometo. Não vai ser. Vai ficar 3 horas para arrumar esse Maria. Não, gente, o grupo tem só 290 mensagens para mim. Ô, Maria Lúcia, eu dar conta de ler aqui. Maria Lúcia, ontem eu, a Laura, a Bianca e a Bárbara, a gente ficou 3 horas para poder revisar tudo. Não, foi o prazo, né? Porque nós estamos daqui tem 2 horas. O Vinícius estava aí, não sei se ele entrou. Já terceiro horário já. Aqui. Aí, vamos aguardar. Maria Lúcia. Oi. Eu preciso esperar até o final? Preciso, né? Vou esperar. Não vou esperar. Agora é só o veredito, mas você pode sair. Não, você eu já vou. votou? Eu quero escutar. Passou, desabafou? Votei. Passei, desabafei. Desabafo super grande. Uma palavra só, hein? Só esperar a juíza para o seu pronunciamento final. E aí encerramos. Gente, mas antes de mais nada, parabéns, viu? Gostei demais. A persuasão de vocês é muito bom. Obrigada. Gente? A retórica. Eu fiquei ansiosa. Eu não vou conversar hoje não, porque eu tenho aula. Eu vou terça-feira nós vamos conversar. Então, parabéns para vocês aí. Mas foi ótimo, viu? Parabéns mesmo. Vamos entrar nas outras aulas com nome assim, vai ser muito bom. Pessoal, bom dia. Aproveitar esse momentinho também para parabenizá-los. Nada. Eu estou com muita saudade de vocês. Agradecer o convite da professora Maria Lúcia. Dizer que foi um show esse trabalho, inspirador. E que o projeto de talento da escola tem que fazer mais juros simulados, porque aqui nós já temos advogados excelentes, assim, encarnaram mesmo. Maria Bianca encarnada. Tentando profissões. Nossa, vocês estão de parabéns. E assim, para mim foi a decisão mais difícil até aqui que eu já tomei, viu? Ixa, ainda bem que eu não tenho esse cargo, pelo menos. Eu Pessoal. acho que Quer tomar? Juíza. Só falta vir um adultério culposo aí. Aí não, né? Aí pode largar. Não, aí... tchau pra você. Eu, como Maria Capitolina, me despeço. Senhores, vamos retomar a nossa sessão solene de julgamento.
Já temos o veredito final. Por 2 votos a 1, a senhora Capitolina será absolvida do crime de adultério. Eu encerro a nossa sessão de julgamento. Agradeço a presença e a participação de todos. Pessoal, agora encerramos, né? Agora eu vou falar como Clarice. Eu quero dar os parabéns a vocês. Foi realmente uma experiência única para mim. Eu, como todos sabem, né? Eu sou advogada, sou formada em Direito. Mas, assim, eu nunca quis ser juíza porque eu sempre achei uma missão muito difícil. Você ser ali realmente neutro, né? Controlar ambas as partes. Então, quando a Maria Lúcia me convidou, eu vim realmente... eu falei que seria um desafio, mas eu vim realmente com essa missão. Tentei ser o mais neutra possível. Tentei equilibrar, né? Entre deferir e indeferir os protestos. Eu tentei equilibrar para que ficasse um debate bacana, equilibrado para ambas as partes. E, assim, eu estou encantada com o envolvimento de vocês, com a seriedade de vocês. Já falei com a Maria Lúcia, quero parabenizá-la. A ideia do júri foi brilhante. É um livro excelente que deixa no ar essa dúvida, né? Se traiu, se não traiu. E ela teve essa ideia de fazer o júri. Isso fez com que vocês estudassem em cima do livro, né? Treinassem capacidade de argumentação, de expressão. E eu estou encantada. Como a Tânia disse, eu estava aqui recolhendo os votos, mas ouvindo. Realmente temos grandes advogados e advogadas aqui. Meus parabéns, tanto a acusação quanto a defesa. Realmente foi muito equilibrado. Vocês todos estão de parabéns. Turma, deixa eu dar meu alô, meu bom dia e os meus parabéns para vocês também. Eu fiquei impressionado com o show que vocês deram. Saudade de vocês. Parabéns. Fiquei muito orgulhoso. E me senti muito honrado também de ter participado desse momento aí. Brilhante de vocês. Muito obrigado, Maria Lúcia. Obrigado, Clarice. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Ana. Obrigado, Vinícius. Pessoal, obrigada. Saudade. Clarice, Cíntia, Túlio, Tânia. Emily, né, a nossa espectadora. Pessoal, foi um sucesso, tá? Foi um show de ambas as partes. Gostei demais do envolvimento de todos, eu estou acompanhando, né, há uns 2, 3 meses aí, nós estamos falando disso, e foi muito bom. Parabéns. Terça-feira nós conversamos mais tranquilamente sobre isso, mas vocês arrebentaram, tá? Parabéns pela argumentação, parabéns pela postura que muitos tomaram. Foi um trabalho realmente trabalhoso, né? De fato trabalhoso. O nome fez jus mesmo para ambas as partes. E eu acredito que foi valioso também. Como a Tânia disse, nós descobrimos alguns advogados aqui já. Então agora é estudar e bola para frente. Muito obrigada, um beijo a vocês. Bom final de semana e terça-feira a gente conversa direito, tá? Obrigada, pessoal. Com Deus, viu? Obrigada, Maria Lúcia. Beijo, obrigada, gente. Tchau. Parabéns, gente. Tchau, Vinícius. A bola pra é com gente você. sair dessa chamada? Ou não? Isso, podem sair que o professor Vinícius... Maria. Eu não quero sair, não. Eu quero ficar aqui com vocês. Oi, Gabriela. Você sempre tira uma foto, vai tirar? Vamos. Eu tirei mais cedo, mas eu até me perdi. Gabriela ainda bem se lembrou de alguma coisa. Vamos lá, gente. Não, mas já teve gente que saiu. Em 2 telas, tá? Tio Cosme podia aparecer, hein? Oi, tô aqui. Tá escuro. Vai tirar. Aí, tio Cosmo, sorria. Só um minuto que tem outra tela. Abraão Zanardi Associados, quero contar. Ai, peraí, gente, deu uma falha técnica aqui. Aí, agora vai. Segundo, sorrindo. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Primeira agora, e última vez que você vai me ver de advogada, que não lhes pertencem, hein? Também, Sara. Esqueçam desse corpo aí que não lhes pertence. Voltando à vida real.
Maria Tchau, Lúcia, gente. descobri que eu não quero ser advogado nunca nessa vida. Sim, Ai, que bom, muito trabalhoso. Pelo menos descobriram profissões positivas ou não, né? Não quer, tudo certo. Eu nunca quero ser julgada na minha vida, então eu não vou nem cogitar cometer alguma coisa para não ser julgada. Vinícius, boa sorte. Valeu, obrigado. Tchau, Pessoal, gente. eu vou